dá pra ver a medalha, né? Eu espero que dê pra ver a medalha. Se não der pra ver a medalha, eu não vou nem mais gravar. Oi, amigas! Tudo bem com vocês? Eu tô ótima. Eu corri uma maratona ontem. Se você me segue no Instagram, você com certeza viu a chuva de stories e de posts. Eu acho que eu nunca postei tanto no mesmo dia no Instagram, sabe? Tipo, eu tento manter pra, tipo, um post no diário, no máximo 2, assim, se rolar. Mas ontem acho que eu postei 4 vezes. E assim, eu quero continuar postando. Inclusive, vou continuar postando. Eu não sei nem por onde começar esse episódio. Eu acho que eu vou começar com um disclaimer, talvez. Um disclaimer pra dizer que, assim, se você não é uma pessoa que se importa com corrida, não tem problema. A gente vai falar sobre corrida, porque a gente vai falar da minha maratona, sim. Porque eu corri 42 quilômetros. Mas eu acho que coisas que eu vou dizer aqui são pertinentes para sua vida. Eu acho que você vai poder levar boas reflexões para sua vida, independente de correr ou não, tá? Que é assim, é pra vida mesmo, não tem nada a ver com corrida. Mas antes disso, eu vou me apresentar, caso você ainda não me conheça, que a gente vai ficar amiga aqui agora. Olá, queridos e queridas, eu sou a Lu, do Instagram e do TikTok Be Happy Lu, onde eu dou os conselhos que eu preciso escutar. Esse daqui é um conselho que, na verdade, a corrida, a maratona ontem me deu. E eu precisava escutar. Se eu chorar nesse episódio, é porque, assim, desde que eu cruzei aquela linha de chegada, aconteceu um vazamento nas minhas válvulas lacrimais que eu não consigo parar de chorar, tá? Eu não tô nem mais chorando, eu tô vazando. Eu sinto que simplesmente qualquer coisa me faz chorar. E eu acredito que talvez eu me emocione algumas vezes nesse episódio falando de ontem, porque não teve ciclo de treino de maratona nenhum que me preparou psicologicamente emocionalmente pro que eu vivi ontem. Eu já contei em vários outros episódios como é que eu comecei com a corrida, então acho que tanto faz, eu não quero me estender nesse assunto. Em linhas gerais, eu comecei a correr na época, em 2016, na esteira, era só pra emagrecer, eu continuar muito magra, eu tinha muitos problemas com o meu corpo, com a comida. Durante a pandemia, eu comecei a correr mais na rua, porque, né, tava tudo fechado. E aí, lá pra 2022, foi quando eu comecei a correr de maneira bem mais regular. Apesar de 2020, 2021 já correr, 2022 foi quando eu realmente comecei a correr três vezes na semana, eu diria assim, com constância na rua. E aí, 2023, comecei a fazer provas de rua. 2024, início lá em janeiro, fiz minha primeira meia maratona. Ano passado eu fiz algumas meias maratonas. E aí, esse ano, finalmente, os 42 quilômetros. Se você não sabe, e tudo bem se você não souber, porque isso é uma coisa bastante comum, uma prova de rua, de corrida, é uma corrida. Se chama corrida. Uma corrida de 5, uma corrida de 10. Para ser chamado de maratona, você tem que correr 42 quilômetros, 42,195 metros. 42,2. E a meia maratona é 21,1. Então, primeira vez correndo 42 quilômetros. Não era um plano para esse ano. Tanto que se você olhar no meu quadro dos sonhos, que eu gosto de fazer, não tem nada de corrida praticamente ali. Eu tinha pensado, eu ia fazer essa maratona do Rio ano passado. Eu me inscrevi nela. E eu ia fazer ela ano passado. E ano passado, essa medalha de 42, no caso, né, uma medalha de 42 quilômetros, ela estava no meu quadro do ano passado. Mas não aconteceu, porque eu tive uma lesão, que inclusive é a mesma lesão que eu continuo tendo que lidar com ela, mas ano passado foi quando ela surgiu da primeira vez. E eu vi que, tipo, eu não tava pronta para aquilo. E que bom que não deu certo. Eu acho até que eu falei sobre isso no episódio que se chama Que Bom Que Não Deu Certo. E que bom que não foi ano passado, porque eu sou outra corredora esse ano, em termos de preparo físico, de preparo psicológico e também da comunidade que eu criei aqui no Rio, sabe? Com os amigos que eu fiz, as amigas que eu fiz com a minha assessoria, o apoio que eu fui recebendo dos meus amigos ali durante o trajeto, eu não teria recebido aquele calor todo, sabe? Se eu tivesse feito ano passado. Então, que bom que não deu certo. Mas a grande questão é que quando eu comecei a treinar para esse ciclo, eu participei assim, eu fui muito num pensamento de um dia de cada vez, um treino de cada vez. Eu não ficava pensando muito na prova em si. Aliás, eu não pensava na prova em si. Eu só pensava que eu olhava minha planilha, toda semana eu abria o aplicativo e aí tinham lá, né, as 3 vezes que eu tinha corrido na semana, os treinos diferentes, principalmente o treino de domingo, que eram os treinos mais longos, então a quilometragem ia subindo. E aí eu olhava e falava, ok, tem um treino
de 22 quilômetros. Caramba, isso é mais do que uma meia maratona. Ok, então é isso que eu tenho que fazer. E eu ia lá e cumpri aquele treino. Chegava na semana seguinte, era 24, ok, agora eu tenho 24. E foi assim até chegar no 30, 32, 34, que foi o ápice ali do ciclo. Eu corri no máximo 34 quilômetros. E eu ficava muito assim, um treino depois do outro, lidando com uma coisa de cada vez. E cada treino que passava, eu me superava. Eu ia muito melhor do que eu esperava, com alcances assim até físicos mesmo, sabe? Falando em termos de tempo, de velocidade, de constância, de tudo, eu tava me sentindo muito bem. Só que assim, o grande plot twist é que eu não acho que correr é divertido. Ou melhor, eu não achava até ontem. Aí você fala, Luísa, você é louca? Gente, um pouco, né? Porque esse podcast eu acho que, sei lá, a gente pode concordar aqui que às vezes os parafusos não estão meio soltos. Só que assim, em minha defesa, eu acho até que eu já falei sobre isso em algum outro episódio. O que eu acho é que correr me coloca num lugar de estado meditativo. Isso eu sempre falei. Quando eu pergunto o que você mais gosta da corrida, a corrida ela me faz parar de pensar. E para uma pessoa que tem tantas vozes falando na cabeça, é bom dar uma desligada na rádio, sabe? E quando eu vou correr, eu sinto que eu entro num estado de meditação ativa, em que eu meio que desligo o meu cérebro e eu só corro. Não é que eu não pense em nada, mas é que os pensamentos vão e vêm tão rápido que eu esqueço, sabe, do que eu tava pensando. Então, eu posso fazer um treino inteiro de, 2 horas de duração. Se você me perguntar o que eu tava pensando, eu vou falar, sei lá. Realmente eu não sei. E eu gosto disso. Fora que quando eu corro, eu sinto que eu tô conectada com algo maior. Eu sinto que esse estado meditativo e até o desconforto físico e eu passando por ele, abraçando aquele desconforto e superando ele, tudo isso me faz sentir muito mais forte, muito mais conectada comigo, me traz um sentimento muito maior de amor e respeito pelo meu corpo, como eu já falei em outros episódios. E eu me sinto mais conectada com Deus, com essa coisa maior. Fora que, gente, existe um termo em inglês que se chama The Runner's High, que é quando você fica meio chapadinho de endorfina mesmo. Só que o chapadinho de endorfina da corrida, ele é muito agressivo. Tipo, ele é muito forte. Por isso que as pessoas ficam viciadas em correr. Porque o pós é realmente um absurdo o bem-estar que você sente. Você se sente muito feliz. E eu, sendo uma pessoa ansiosa, eu gosto de estar com essa enxurrada de endorfinas depois. Então eu amo correr por tudo isso. Mas eu não acho que correr, necessariamente o ato de correr enquanto eu estou correndo, eu estou pensando, haha, estou me divertindo muito, isso aqui é muito divertido. Eu me sinto assim quando eu pedalo. Quando eu pego a bicicleta para pedalar, e aí eu saio para pedalar com, sei lá, os meus amigos, ou com o Steve, ou até sozinha, a bicicleta, ela tem essa sensação de diversão, de parece que é um jogo, sabe, de infância, e você fica tipo, ai meu Deus, tem que tomar cuidado com o buraco, a pessoa, não sei o quê. E aquilo dali tudo dá uma adrenalina diferente que eu acho que é mais divertido. Então eu já até falei sobre isso antes, eu falei, eu acho que correr não é divertido, eu acho que correr é bom por todos os outros motivos, e eu acho que a bike é divertida. E sempre foi assim. Eu nunca fui a corredora que, tipo, corre sorrindo. Eu tenho uma amiga minha, a Vicky, que ela corre sorrindo quase o tempo inteiro. É impressionante. Ela não sorri só para as fotos dos fotógrafos que ficam lá parados na lagoa. Ela sorri o tempo inteiro. E eu sempre olhei pra cara dela e pensava, essa menina é maluca. Tipo, impossível. E não é porque eu tô brava, porque eu tô pé da vida, é porque eu tô muito concentrada, sabe, naquele esforço. Eu tô muito focada ali. Então eu fico com um semblante mais sério. Eu vou sorrir assim, às vezes se eu passar por um fotógrafo, mesmo assim eu nem mostro muitos dentes, é só um sorrisinho tipo meia boca, porque eu tô focada ali. E aí o que acontece? Ontem aconteceu que eu fui dormir, aliás, anteontem, vamos voltar pra sábado, fiquei o dia inteiro descansando, as pernas e tudo mais. Quando as pessoas me perguntavam, né, durante esse feriado que teve de Corpus Christi, como é que você tá sentindo, como é que tá sentindo? E eu falava, gente, eu tô calma, eu tô extremamente calma, eu acho que a ansiedade vai bater sábado, porque não é do meu feitio estar calma pras coisas. Nunca. Só que mesmo sábado eu tava muito de boa, eu tava assim, gente, é isso aí, amanhã, sabe? Tipo, foram tantos meses, um ciclo de maratona, de treinos, ele dura de 3 a 4 meses, o meu foi mais ou menos uns 3 meses e meio, e é tanta coisa que você abdica, são todos os finais de semana que giram em torno daqueles treinos longos, então eu não saía sábado à noite, eu parei de beber completamente ali durante o ciclo, eu bebi uma vez só pro aniversário de uma amiga, que também tava fazendo um ciclo de maratona comigo, depois disso eu não bebi mais, porque eu achei que, sei lá, não precisava, sabe? Tipo, eu já tava
tão cansada, ainda tem que lidar com ressaca depois dos 30, ninguém merece, entendeu? Então, não é que, tipo, nossa, álcool, preciso beber. Mas, pô, várias vezes eu saía com meu marido e falava, nossa, quer tudo uma taça de vinho? Mas eu falava, ai, deixa pra lá. E o cansaço, sabe? O cansaço físico daqueles treinos longos e o cansaço mental. Eu tava com o meu emocional à flor da pele, qualquer coisa eu chorava, qualquer coisa eu ficava irritada. E eu ficava o tempo todo pensando assim, calma, amiga, não é depressão, você só tá cansada. Não é depressão, você tá cansada. E era isso, era só um cansaço muito grande ali no meio daquele ciclo. Então é muita coisa que você abdica durante aquele tempo todo. Então, o que eu tava pensando era, cara, amanhã é isso. Tudo que eu fiz, tudo que eu trabalhei é pra amanhã. Eu tô bem, eu tô calma, tudo que eu podia fazer pra estar pronta, eu sabia que eu tinha feito. E isso tava me dando uma paz muito grande. De saber que se alguma coisa desse errado ontem, durante a corrida, porque são 42 quilômetros, é muito tempo. Então, tem muito tempo pra alguma coisa dar errada. Só que eu pensei, cara, se alguma coisa der errado, é fora do meu controle, entendeu? Porque o que eu podia controlar, o que eu podia fazer pra esse negócio dar certo, eu fiz. E aí, quando eu fui dormir, tipo assim, deitei acho que 7 e pouca da noite, porque eu tinha que acordar 2:30 da manhã, a minha largada era 5 horas. Então, até arrumar, até eu gravar vídeo, né? Porque, né, claro que eu ia gravar vídeo. Até eu comer e pegar o Uber, né? Era longe, era lá no centro do Rio, no aterro. Então, até eu fazer tudo, e eu queria chegar pelo menos 1 hora antes pra me contextualizar lá, deixar as coisas na minha assessoria, encontrar os meus amigos, fazer xixi, porque se tem uma pessoa que faz xixi, essa pessoa sou eu. Enfim, precisava acordar 2:30 da manhã, tá? Essa é a moral da história. Então, eu fui deitar às 7 e pouca. Tomei melatonina pra conseguir dar aquela desligada. E aí, eu não sei te dizer se foi antes de dormir ou se foi na hora que eu acordei. Porque, né, parece que eu só cochilei e acordei. Apesar de que eu dormi por 6 horas e meia. Eu achei que foi um ótimo sono pra acordar descansada. E aí, eu acordei, ou eu fui dormir, não sei. Mas em algum momento, eu pensei assim, cara, amanhã você vai correr. Tá tudo bem, é só uma corrida. It's not that serious. E eu pensei isso, eu pensei inclusive em inglês, porque, enfim, eu penso em inglês e português por conta do meu marido que é americano, meu cérebro, ele vai e volta. Mas isso é uma expressão muito falada lá nos Estados Unidos, que é tipo, não é tão sério assim, tá? Às vezes eles, quando tem alguém fazendo drama por uma coisa e tudo mais, e alguém fala, amiga, it's not that serious. Ou então, it's not that deep, que é tipo, não é tão profundo assim. E eu pensei isso. Pensei, cara, não é tão profundo assim, não é tão sério assim. Aí eu vou correr. Isso é uma coisa que as crianças fazem o tempo inteiro. E eu pensei, gente, é como se eu estivesse realmente levando a Lu, criança, pra correr. Que era uma coisa, inclusive, que ela adorava fazer antes de alguém falar pra ela que ela corria esquisito. E aí ela começou a ficar com vergonha e parou de correr. Enfim. Mas eu falei, é isso. É só correr. Vai ser divertido. Vai ser divertido. E aí eu acordei. E eu tava me sentindo bem, eu tava me sentindo descansada, eu tava alegre. Cheguei lá, quando eu cheguei pra deixar as coisas, ali foi a única hora que eu senti uma ansiedade, porque eu precisava encontrar um pessoal da Adidas, porque eu ia fazer uma largada avançada. São várias ondas de largada quando você faz essas provas grandes, pra não dar muita confusão. Só que a partir do momento que o negócio apitou e a gente foi, eu não sei explicar, parecia que eu tava possuída. Eu não conseguia parar de sorrir. Eu literalmente não conseguia parar de sorrir. Eu sorri praticamente do quilômetro 0 ao 42. Talvez ali no quilômetro 37 ao 40 eu dei uma seguradinha no sorriso dele, deu uma diminuída bem pequenininha, porque eu tava ficando mais, né, cansada ali. Mas assim, no geral, não tinha como. A primeira parte toda da prova, ela foi no centro do Rio e ainda tava escuro. Só que aí o centro tava todo aceso, a gente passou pelo Teatro Municipal, eu acho que foi o Teatro Municipal. A gente passou pela Câmara dos Deputados, a gente passou pela Candelária, a gente passou pelo Museu da Manhã, a roda gigante, tava tudo aceso. E eu tava escutando música, eu sou uma corredora que gosta de correr escutando música, esse negócio, correr, escutando a respiração. Cara, eu quero correr pela vibe, entendeu? Quero correr pela vibe. E eu tenho uma playlist que se chama 42K Voando. Era uma playlist de 10 quilômetros, pra minha primeira prova de 10 quilômetros. E eu fui aumentando essa playlist conforme eu ia aumentando as distâncias. E aí, durante o ciclo de maratona, eu fui aumentando ela. E ontem tinha o suficiente para uma prova de 42 quilômetros dentro do tempo que o meu treinador tinha proposto pra gente fazer. E aí, cara,
O meu fone também é um fone muito legal, um fone da Shox, é SHOKZ. Vocês me perguntam muito desse fone quando vocês veem minhas fotos ou vídeos. Ele é um fone que ele não entra dentro do ouvido, ele é de condução óssea. Então ele fica, tipo, na têmpora. E aí o legal dele é que você escuta a música, mas você também escuta todo o som ambiente. É como se você estivesse escutando som ambiente mesmo, entendeu? Você consegue escutar as pessoas ao seu redor, o que tá acontecendo ao seu redor, mas você também escuta a música. Fora que ele não cai, né? Ele fica bem certinho ali. Então, enfim, ele é perfeito. Então era ótimo porque eu conseguia escutar a torcida e as pessoas, mas eu ainda tava escutando minha música. E a sensação era que eu tava numa festa. Quando eu conversei com o meu treinador, a gente bateu, assim, uma meta de que eu iria num ritmo que não fosse um ritmo muito lento. Pra mim, tá, gente? Pelo amor de Deus, eu tô falando em ritmos pra mim dentro do meu treinamento. Eu não tô falando que uma pessoa que corre num ritmo mais lento, entre aspas, que o meu, é uma pessoa devagar. Ok? Não leva pro pessoal, tá bom? Não é sobre você, tá tudo certo. E, enfim, só que assim, eu poderia ter feito uma prova mais rápida do que eu fiz, mas eu sofreria mais pra fazer isso, entendeu? Eu talvez, muito provavelmente, não teria sorrido se eu tivesse feito essa outra prova. Ou eu poderia fazer uma prova que era num ritmo desafiador, mas não muito, e eu iria me divertir. E eu falei pra ele que eu queria exatamente isso. E aí, nos primeiros 15 quilômetros no centro, eu não tinha muita torcida, mas eu tava com a minha música, e tinha luz e fotógrafo, e a minha playlist tava perfeita. Eu tava me sentindo em festa. E ali, nos primeiros 15 quilômetros, eu fiquei olhando mais pro meu relógio para ter certeza que eu tava dentro do ritmo que eu queria, que era um ritmo mais ou menos de 5 e 10, ou seja, um pace, né? O pace é quanto tempo demora para correr cada quilômetro. E era uma média de 5 e 10 por quilômetro. Então, a cada 5 minutos e 10 segundos, eu fechava um quilômetro. E foi mais ou menos bem ali, os primeiros 15 quilômetros. Só que depois que eu entrei no aterro, que a gente passa pelo centro do Rio, depois a gente vai pro aterro do Flamengo, que é onde você consegue ver o Pão de Açúcar, o Cristo. Ali já estava amanhecendo e ali já tinha torcida. Não tanto quanto na volta, mas já tinha uma torcida. E aí, cara, sinceramente, eu parei meio que de olhar. Eu comecei a esquecer de olhar o relógio, porque eu tava tão entretida com o que tava acontecendo, eu tava tão feliz ali vendo as pessoas e, cara, eu tive tantas be happiers lá que apareceram, que gritavam, bora Lu, vamos Lu, que foi assim, surreal. E aí, assim, passou a primeira metade, passou a primeira meia maratona, eu nem acreditei que já tinha passado. Tipo, eu falei, caraca, como assim eu já tô aqui? E eu tava num estado de flow. Sabe quando você tá fazendo uma atividade que você tá tão concentrado ali, tá tão vivendo aquele momento que você esquece como é que você chegou até ali? É tipo quando você tá dirigindo e aí você chega num lugar e você fala, meu Deus, eu já tô aqui, como que eu cheguei aqui? Era um pouco disso, sabe? Mas era mais no sentido de que eu tava num ritmo tão perfeito da minha passada, da minha respiração, que eu não tava sentindo o que eu tava fazendo, sabe? Eu tava meio, sei lá, inebriada. E aí, quando eu cheguei em Copacabana, né, que ali já entrou ali depois do quilômetro 23, 24, aí até chegar passando por toda a orla de Copacabana, Ipanema, Leblon, é onde geralmente o negócio começa a ficar mais esquisito, porque você tá chegando no quilômetro 30, e aí quando você chega no Leblon, você tem que voltar, e aí você volta tudo. Você faz Copacabana, Ipanema, Leblon, Leblon, Ipanema, Copacabana. Você volta. E ali era a hora que eu esperava que fosse ficar muito difícil, mas o difícil não chegava. Não é que tava assim, ridiculamente fácil, mas estava tranquilo. E eu vi tantas pessoas conhecidas, eu vi tantos amigos, eu vi tantas amigas, eu vi tantas vocês, que também são minhas amigas. E todos os desconhecidos, que gritavam muito. A mulherada, assim, gritando demais para todas as meninas que passavam. Eu não conseguia parar de sorrir. E aí que entra a grande coisa desse podcast. Porque eu fiquei pensando assim, tá, o que eu tirei disso, sabe? O que eu posso falar sobre isso? Claro que tem todo o lado muito especial de que, tipo, eu falei sobre isso uma vez em outro podcast, que foi um podcast de 2023, que foi a primeira vez que eu fiz uma prova de corrida na minha vida, que era uma prova de 10 quilômetros. Eu falei sobre a prova inteira, você pode procurar, acho que é o episódio 7. E eu falo sobre como que a gente não vive tantas primeiras vezes na vida adulta. A gente vai chegando na vida adulta e a gente vai esquecendo que a gente pode continuar buscando experiências novas e diferentes. Então não era necessariamente sobre isso, apesar de que, de fato, eu nunca mais vou correr 42 km pela primeira vez. E é óbvio que isso por si só já é o grande ensinamento, talvez. Mas eu acho que, pra mim,
O grande ensinamento é que, assim, a gente esquece tanto de se divertir quando a gente fica mais velho, sabe? Eu acho que a gente coloca tanta pressão na gente de criar metas e criar objetivos, e aí a gente vai ficando mais velho e a gente só foca nisso e a gente vai esquecendo que é muito importante que a gente coloque alegria no processo e na conquista. Eu falo por mim, tá? Eu sou uma pessoa, como eu falei, eu sou muito focada. Muito. Tudo que eu me proponho a fazer, eu boto muito foco naquilo dali. E então, durante todo o meu ciclo, eu estava muito focada. Eu estava me divertindo com as minhas amigas, mas eu estava principalmente focada. E assim, e outra coisa também, né? Eu já brinquei sobre isso. Eu busco muita força e muito combustível na minha raiva. Eu não acho que ter raiva e sentir raiva é um problema. Tem um episódio inteiro que eu falo sobre como que a raiva é importante pra gente. E em todos os meus treinos do ciclo, quando eu sentia que o negócio tava ficando difícil, eu buscava naquela raiva, naquela frustração que estava guardada dentro de mim de outras coisas da vida. Aquelas pequenas frustrações que a gente vai acumulando. E eu usava aquilo dali como aquele combustível pra eu... E eu soltava aquilo na corrida e eu ia mais rápido, eu ia mais forte, eu não me deixava parar. E até hoje, eu continuo achando que é muito legal usar a nossa raiva, canalizar a nossa raiva nesse lugar. É muito saudável a gente fazer isso. Só que eu nunca tinha experimentado usar alegria pra fazer isso, sabe? Eu nem sabia que dava pra fazer isso. Falei que eu ia chorar. Mas é que eu fui muito feliz mesmo. E eu lembro de algumas vezes na vida o meu marido falar assim: amor, se você sorrir, se você fizer sorrindo, você vai fazer ainda melhor, você vai fazer ainda mais rápido. Só que eu sempre deixei o meu foco me engolir e roubar um pouco da alegria das coisas pra mim. A minha intensidade, às vezes, ela acaba roubando a minha alegria. E ontem eu experimentei uma coisa que eu nunca tinha experimentado, que foi sentir esse amor, essa alegria e perceber que, assim, a frustração e a raiva é como se fossem moedas que a gente vai guardando e a gente usa, vai gastando quando, né, gastando pro bem, pra gente conseguir se superar nesses momentos que a gente tá irritado, que a gente tá cansado, que a gente tá de saco cheio de tudo, a gente tá de saco cheio da gente, a gente tá dos outros, das coisas, dos problemas, enfim, do que quer que seja, em qualquer situação. Mas o amor, ele... Ai, eu sei que eu tô brega, mas é que assim... A alegria e o amor, o que eu percebi ontem é que não são moedas, sabe? Você não precisa ficar contando. Você não precisa ficar guardando pra ir soltando. Porque ele transborda demais. Não é uma coisa que explode, é uma coisa que inunda, entendeu? Eu me senti inundada ontem. Inundada de felicidade, de amor, de carinho, de gente que eu nunca vi na minha vida e de gente que nunca me viu na vida e que tava ali torcendo por mim, torcendo por mais 15 mil pessoas que fizeram essa prova ontem. Porque não é fácil. Como eu falei, o ciclo de maratona é um ciclo que demanda muito de você. É um ciclo que você descobre uma disciplina que você não sabia que você tinha, um foco, uma força de continuar quando você tá cansado, quando você tá de saco cheio, quando você não quer. Todo mundo tava ali por esse objetivo, independente de tempo, independente de quão rápido, ou se, sabe, eu vi gente ali no quilômetro 30, 32, pessoas, cara, que você vê que treinaram muito, que tiveram que parar, que tiveram que deitar no chão e as pessoas ajudando a fazer massagem porque a pessoa tava com cãibra, da galera que comprou gelol pra espirrar assim nos outros porque tá por cãibra, do pessoal que fez um monte de cartazes muito fofos e divertidos pra gente dar risada, e levou megafone pra berrar. Quando eu passei por Ipanema e eu vi os meus pais e eles segurando cartazes e a felicidade deles, e a minha mãe que botou 20 pessoas ao redor dela pra gritar o meu nome. Era inacreditável quando eu vi uma das minhas melhores amigas segurando um cartaz com a foto do Fidel. Era inacreditável. Quando eu vi, tipo, os meus amigos da assessoria passando de bike elétrica pela ciclovia, meio que ali comigo, berrando o tempo inteiro. Era inacreditável. Quando eu vi o Steve, né, o meu marido, ele é maluco, gente. A ideia era ele ter corrido, ele ia me encontrar ali no finalzinho de Ipanema, chegando ali no Arpoador, que é onde você já entra na rua pra ir pra Copacabana.
A ideia era ele correr Copacabana comigo só, porque ali em Copacabana era mais ou menos o quilômetro 34 até os 36, mais ou menos, 37, sei lá. A ideia era ele correr aquele trechinho ali comigo. Detalhe, o Steve, ele é ciclista, mas ele não corre, gente, ele não é um corredor. Ele não tava treinado pra isso. Mas a ideia era ele correr aqueles 2, 3 quilômetros ali só pra estar ali comigo, sabe? Dar um apoio moral. Cara, ele foi comigo até quase a linha de chegada, sabe? De escutar, sabe? Ele atrás de mim e eu tinha certeza que ele já tinha ido embora o tempo inteiro. Eu achava, tipo, ok, agora ele foi. Agora ele ficou pra trás. Aí do nada, eu passando pelo túnel, já saindo de Copacabana, ele continuava: vai, amor, força, você tá muito bem. Amor, ombro pra trás. Bota esse. Trava esse abdômen, você tá bem, respira. Aí eu passei o túnel e aí eu tava chegando ali de novo na enseada de Botafogo, entrando pro Flamengo pra já entrar no quilômetro ali 38, 39. E aí agora eu tô sozinha. Aí do nada ele: vai, amor, força, você tá muito bem. E aí eu fui chegando no, sabe, tipo, ele foi até mais ou menos 40 e meio, sei lá, quase 41. Ele só não continuou porque realmente entrou uma grade ali, e aí meio que separava e ele deixou eu ir sozinha. E aí eu fui, e ali também no quilômetro 41, 42, aí já era muita torcida, a galera gritava, eu já tava em Nárnia nessa hora. Eu já não tava nem mais sentindo as minhas pernas, eu larguei tudo que eu tinha segurado pra ter energia, né? Eu soltei ele naquele momento e eu comecei a disparar, eu só vi a linha de chegada e aí, bem no finalzinho, encontrei uma amiga que também disparou junto comigo e ela foi incrível me ajudando. Ontem o meu combustível foi alegria e foi amor. Eu fui movida por amor do início ao fim. E um amor que veio de fora e um amor que veio de dentro. Um amor por tudo que eu fiz pra chegar até aqui. Não só necessariamente pelo esporte, sabe? Que realmente é um amor que eu encontrei, que eu acho que todo mundo deveria sentir o que eu senti ontem, fazendo alguma coisa por si mesmo, sabe? E isso pode ser com uma corrida, pode ser com qualquer outro esporte que você goste, pode ser até com algum outro tipo de atividade, uma pintura, um instrumento, cantar num palco, atuar, qualquer coisa que seja essa outra coisa. Mas eu acho que o esporte, ele ainda tem esse diferencial de que ele conecta o nosso corpo à nossa mente. E ontem eu percebi que ele conectava também à nossa alma, sabe? Tipo, eu senti que houve uma conexão entre os três. Porque a gente passa muito tempo da nossa vida, principalmente quando a gente fica ali adulto, se cobrando o tempo inteiro de fazer as coisas e fazer bem feito e fazer direito. E é óbvio que isso é importante. Eu não teria conseguido fazer a prova que eu fiz ontem se eu não tivesse tido essa disciplina, esse foco, essa determinação e até essa seriedade. Você tem que levar a sério as coisas que você quer. Você tem que levar a sério os seus sonhos. Se você não levar a sério, quem que vai levar? Então é importante sim você levar a sério. Mas não precisa ser tão sério. Não é tão sério assim. Sabe, no final das contas, a vida não tem que ser tão séria assim. Sabe, tem todos os problemas e as coisas difíceis que acontecem e que vão tornar a nossa vida mais pesada em termos de trabalho, questão pessoal, saúde, enfim, todas as coisas que a gente sabe que vão acontecendo. A gente não pode roubar da gente a nossa alegria de fazer as coisas que são para serem alegres, sabe? Tipo, é pra ser feliz. Tem coisa que a gente faz que o objetivo é ser feliz fazendo aquilo. E é óbvio que eu percebo como corredora que existem todos os tipos de prova, todos os tipos de... E cada um vai te ensinando uma coisa, sabe? Então, por exemplo, quando eu, ano passado, fiz a minha meia maratona do Rio, ano passado eu fiz a meia, eu fiz os 21. Foi uma prova dificílima, foi a prova mais difícil da minha vida. Se ontem eu sorri do início ao fim, a meia maratona do Rio ano passado, eu sofri praticamente do início ao fim. Eu tive muita cãibra, eu fiquei muito desidratada e eu queria muito bater aquele tempo. Eu tinha feito a minha primeira maratona em 1h53 e eu queria tentar fazer a segunda em menos de 1h50. Eu queria muito, 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 muito. E eu consegui, eu fiz em 1h46, quase 1h47. Só que foi aquela coisa, a que custo, né? Eu terminei a prova acabada, mas eu também me senti forte, sabe? De falar, caraca, doeu muito, doeu muito, doeu muito e eu consegui. Isso me ensinou muito. Ensinou o quão forte eu posso ser. Que pode doer e eu vou conseguir fazer mesmo assim. Que eu vou além, sabe? Que eu consigo fazer as coisas que eu me proponho a fazer.
Então, aquela prova no passado foi isso pra mim. E a prova desse ano, ela foi uma prova pra me mostrar que é muito importante a gente se divertir. É muito importante a gente encontrar momentos em que o objetivo é esse. E que é pra fazer isso, e que é pra ser assim. Ontem eu vivi um dos melhores dias da minha vida. Eu diria que desde o meu casamento, eu não tinha um dia tão feliz. Em que eu sorri o tempo inteiro. O tempo inteiro. Se tem alguma lição que eu poderia te dizer, é pra buscar isso. Se você tá buscando alguma coisa, seja numa corrida ou em alguma outra meta que você tem, uma meta pessoal, que você lembre, tipo, principalmente se for uma coisa relacionada a hobby, uma coisa que você tem paixão, sabe? Que não é relacionada necessariamente a trabalho, carreira, porque essas coisas aí realmente não dá pra ser só divertido, né? A verdade é essa. Porque existem responsabilidades, trabalho, etc. Mas na questão de hobbies e coisas que você faz puramente por paixão, se deixa apaixonar, então. Se é por amor que você faz aquilo, então deixa amar. Se permita amar aquilo. Se permita se sentir amado por aquilo. Se permita viver essa paixão. Porque qual é o objetivo, qual é o motivo de fazer uma coisa que a gente diz que, eu faço isso porque eu sou apaixonada por isso, porque é um hobby que eu amo, enquanto tantas vezes a gente fica tão preso nessa roda, nessa ratoeira de se comparar com o outro e de ficar olhando, falando, tá vendo, poderia ter feito melhor, o fulano fez assim, a fulana fez assado, que a gente esquece que, por que a gente tá fazendo aquilo? E ontem eu entendi tudo. Eu corro, né, praticamente ali de maneira constante há 5 anos, e ontem eu entendi tudo. Tudo que eu achava que tudo que eu achava que eu já sabia de corrida, né, e de tudo que eu já amava na corrida, ontem eu entendi tudo. Eu entendi, e eu já sabia, isso com certeza, que corrida não é um esporte solitário, não é mesmo, porque o meu ciclo de maratona nunca teria sido o que foi se eu não tivesse com as minhas amigas fazendo esse ciclo junto e a gente se dando força o tempo inteiro, durante os treinos, depois dos treinos, no nosso grupo de WhatsApp. Meu treinador que, caraca, sem palavras pra explicar o que aquele cara é na minha vida. Ele é um mentor pra mim em termos de, tipo, não só fisicamente falando, né? Ele me tornou a corredora que eu sou hoje, mas também preparo psicológico, sabe? De me dar dicas, de me manter ali focada e feliz. E o tempo inteiro me encorajando a ser feliz na corrida. Eu não cheguei lá sozinha. Eu não cruzei essa linha. Eu com certeza não cruzei essa linha de chegada sozinha. A quantidade de gente que me carregou toda vez que berrava Bora Lu é inacreditável. Mas ontem eu entendi comigo mesma que eu preciso desesperadamente, eu preciso me permitir usar mais da minha felicidade e da minha alegria que existe dentro de mim para viver as coisas e para usar como combustível para as coisas que eu quero fazer. Para não deixar que o meu foco, a minha disciplina e a minha seriedade em excesso, né, essa intensidade que eu tenho em excesso, que elas não roubem essa alegria que existe dentro de mim. E eu acho que isso daí é um conselho que eu recebi ontem na minha maratona e que eu acho que serve para você também. Então é isso, amigas. Desculpa o choro. Como eu falei no início do episódio, eu tô vazando, tá? Isso aqui, as minhas lágrimas, meus canais lacrimais estão realmente quebrados. Mas eu espero que você tenha gostado de escutar, né, como é que foi a minha prova. Eu achei que foi o máximo, eu achei que foi perfeita. Se você me viu lá, muito obrigada por berrar. E para todas as meninas que mandaram mensagens, que comentaram todas as fotos, que falaram e que, enfim, se emocionaram juntos, muito obrigada. Foi incrível e eu espero que você procure coisas na sua vida, procure alguma coisa, em qualquer área que seja do seu interesse, que você experimente sentir a sensação que eu senti ontem. Pode não ser uma maratona, tudo bem, nem todo mundo vai fazer maratonas, nem todo mundo quer correr 42 quilômetros, não julgo, porque realmente ali no quilômetro 37, 38, tava assim, menina, caramba, isso aqui é chão, né? Ali no 37, 38 o negócio ficou um pouquinho esquisito. Mas eu acho que todo mundo merece sentir alguma coisa parecida com isso. Você sabe qual é o lugar, ou pelo menos deve ter alguma ideia de onde você acha que você encontraria isso. Se permita ser feliz. Acho que é isso. A gente esquece que a gente tem
permissão pra se divertir, a gente tem permissão pra ser feliz. É isso, amiga, se você gostou desse episódio, compartilha com as suas amigas. Temos vários outros episódios aqui que não são sobre corrida, tá bom? Porque o episódio não é... Aliás, o podcast não é sobre isso, né? Não é sobre corrida e esporte necessariamente, mas a corrida sempre acaba aparecendo nos episódios porque ela me ensina muito. E mais uma vez ela me ensinou. Se você gostou, compartilha com suas amigas, comenta aqui. E é isso. Beijo, luz. Tchau.